Olá! Existe um assunto na Bíblia, um assunto específico, de um texto específico, que tem gerado um verdadeiro mito, ou, sei lá, uma história a mais, ou uma especulação. Veja só, eu vou ler para você e quem sabe você já deve ter ouvido essa história, ou o que pensam sobre isso. Gênesis 6, os versos 2 e depois eu vou ler o 4. 2 e o 4 apenas, só para a gente contextualizar. Diz o seguinte: os filhos de Deus viveram com essas mulheres e eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Verso 4. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Baseando-se nesse texto de Gênesis 6, existe o mito ou a ideia de que anjos caídos se relacionaram com as mulheres, filhas dos homens, e por isso nasceram os gigantes. E existe mais, especulam e até afirmam ou dizem que esses anjos, esses gigantes, filhos desses anjos caídos com as mulheres, filhas dos homens, foram destruídos no dilúvio. Será que essa história tem fundamento bíblico? Está escrito aqui. Mas é isso mesmo? Porventura, seres espirituais puderam ter relações com seres humanos? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa de todas as segundas e quartas que você tem acompanhado aqui na TV Novo Tempo, um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Você pode tirar as suas dúvidas instantaneamente. Basta você mandar para a gente e a sua pergunta estar na mira. E quem sempre vai ter que responder essa pergunta é ele, professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, como está? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Você está preparado aí? Porque você viu que eu já comecei hoje com o programa com uma questão quente, né, cara? Uma questão boa. E vamos ver aí o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão aí que muitos têm criado umas histórias aí que dá vontade às vezes de bater a cabeça na parede, né? Muito bem, professor, muito bem. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. Obrigado por você estar aí com a gente, dando-nos a oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus, abrindo a sua casa para que a gente possa entrar e juntos estudarmos esse livro sagrado aqui, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Seja muito bem-vindo, estamos começando então o nosso programa. Professor, vamos já, você tem algum abraço aí? Tito, eu lembrei que eu tenho aqui, Tito, uma carta para mandar um abraço Você vai ler uma carta hoje aí? Vou ler uma carta aqui de 15 páginas, estou brincando. Eu tenho aqui uma carta que eu recebi, um irmão muito simpático me mandou um livro, me mandou alguns materiais. O nome deste irmão é Tio Silas. O irmão, deixa eu ver de onde ele é, Tio Silas de Boa Esperança, Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço a você, meu irmão, agradecer a você pelo material e quero ler uma frase da carta dele para o nosso telespectador e ouvinte que me ajudou muito. Veja como nós aprendemos com as pessoas mais velhas. O tio Silas, diz aqui, ele tem 94 anos e olha o que ele disse. Ainda não sei o que é velhice. Não deve ser grande coisa. Trabalho, prego, escrevo livros, etc. Que exemplo para nós, não é? Uma pessoa com 94 anos, por ser muito ativa, disse assim, olha, eu não sei o que é velhice. Foi uma grande lição para mim, né? Que Deus abençoe a você, meu irmão. Obrigado pelo carinho e pelos materiais que você enviou para mim. Muito bom, professor, muito bom. É muito legal a gente ver essas experiências dos nossos telespectadores, o carinho de vocês
pelo nosso programa, pela gente aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado por sempre demonstrar esse carinho por nós. Professor, bom, vamos começar aí o assunto de hoje. É baseado no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde diz ali que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E muitas pessoas imaginam, professor Leandro Quadros, que esses filhos de Deus são anjos. Sejam anjos caídos ou sejam anjos de Deus, enfim, não existe essa especulação. E a pergunta que chegou hoje no Facebook pra gente, que eu fiz questão de abrir o programa hoje, é da Wanda Vicente. Ela diz o seguinte: boa noite, amigos, amo vocês. Queria saber se os gigantes filhos dos anjos caídos morreram no dilúvio. Aí ela cita um pouquinho ali do texto, né? Então, de Ode surgirá os gigantes filisteus e outros que lutarão contra Moisés. A questão é a seguinte, professor, afinal de contas, Gênesis 6, quando está falando desta raça, quem de fato, de uma vez por todas, são os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens e aparentemente nasceram gigantes, os nefilins? Veja, amigo Tito, amigo telespectador e ouvinte, é muito perigoso nós especularmos ao invés de irmos para o contexto bíblico. Por incrível que pareça, há até comentaristas que creem nessa bobagem de que anjos caídos se uniram sexualmente com mulheres e acabaram nascendo pessoas gigantes. Eu vou fazer um comentário contextual sobre isso e quero dar depois um conselho bem sincero para nossos irmãos sobre isso. Primeiro ponto, os intérpretes que creem que foram anjos que tiveram relacionamento íntimo com as mulheres, eles se baseiam na expressão filhos de Deus. Porque em Jó, nos capítulos 1 e 2, o termo o filho de Deus se refere realmente a seres celestiais, aos anjos. Mas nós temos que nos perguntar uma coisa: se em Jó, filhos de Deus são anjos, será que isso determina que em outros lugares da Bíblia seja também? Óbvio que não. Quando fazemos uma análise contextual, percebemos, por exemplo, em Deuteronômio 14, verso 1, Deus diz que o povo de Israel, eles eram filhos de Deus, filhos do Senhor. Então, filhos de Deus é uma expressão que não se aplica somente a seres celestiais, como ocorre no livro de Jó, mas também a seres humanos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos que nos perguntarmos o seguinte: o contexto de Gênesis 6 está tratando também de anjos ou somente de seres humanos? Vamos ler aqui. Se você ler o verso 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O texto não diz que a perversidade do homem e dos anjos havia aumentado na terra. Não, a perversidade do homem na terra, ou seja, o problema aqui são seres humanos. E se você olhar o versículo 11, diz assim também, ó: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O contexto de Gênesis 6 não admite a presença de anjos aqui. Aí você pergunta, bom, se Gênesis 6 fala da corrupção da humanidade, quem são então os filhos de Deus? Vamos voltar um pouquinho e ver, por exemplo, Gênesis capítulo 4. Você percebe aqui, no capítulo 4, dos versos 17 ao 24, a menção aos descendentes de Caim. E você vê que os descendentes de Caim eram maus. Por exemplo, o primeiro polígamo no mundo foi Lameque. E este próprio Lameque era tão mau que ele acabou matando um menino, só porque ofendeu ele. Depois da descendência de Caim, menciona-se o nascimento de Sete. E olha o que diz aqui, ó. No verso 25 do capítulo 4. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel,
visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso aqui é muito esclarecedor. Os descendentes de Caim não queriam nada com Deus. Os descendentes de Sete, começando por Enos, queriam algo com Deus, buscavam a Deus. Então não é difícil concluirmos que, se Gênesis 6 está falando de seres humanos, os filhos dos homens, as filhas dos homens, são descendentes ímpias de Caim, e os filhos de Deus, os descendentes justos de Sete e Enos. Meu irmão, eu às vezes penso e percebo que tem gente que tem razão de ser ateu, porque tem alguns cristãos que são tão ignorantes em certos comentários que o indivíduo prefere ficar ateu. Imagine, um ateu ouve de cristão que um anjo desceu do céu, fez sexo com uma mulher e aí nasceram gigantes. Considerando que Jesus falou em Mateus 22:30 que anjos são seres assexuados. Então, meu irmão, não vamos atrapalhar a evangelização diante dos ateus. Se nós ficarmos dizendo essas besteiras, né, nós vamos fechar ainda mais o coração daquele que é ateu para nós mostrarmos para ele as verdades preciosas e lógicas ensinadas por Jesus Cristo. Então, estudemos a Bíblia, levemos a sério o estudo bíblico e não sejamos pedra de tropeço, porque muitas pessoas acabam sendo ateus por causa dos próprios cristãos, que ao invés de estudarem a Bíblia e mostrarem que a Bíblia desenvolve a intelectualidade, com comentários totalmente sem noção, acabam afastando as pessoas que têm potencial para conhecer as verdades da Bíblia, né? Ok, professor, o programa está apenas começando. Ainda tem muita coisa para a gente aprender aqui, tirar as nossas dúvidas. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. O nosso número é 12 98151 0101. Você manda e eu recebo aqui na hora. Ou então através das redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe aí, mande as suas dúvidas para a gente e vamos colocar aí o professor na mira. Esse SMS que acabou de chegar aqui é o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, conheci a Novo Tempo através da Oi TV, aí comecei a fazer cursos bíblicos, já sou o anjo da esperança e queria que vocês me esclarecessem algo, porque eu estou aceitando tudo sem duvidar de nada. Olha aí, professor, a responsabilidade daquilo que nós estamos falando aqui na TV Novo Tempo e tem feito com que as pessoas se dediquem ao estudo da Palavra de Deus e confiam naquilo que a gente está falando. Eu queria também que vocês me falassem um pouco mais sobre o Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? O Gilson de Palmópolis, Minas Gerais. A Bíblia fala de Evangelho Eterno. Afinal de contas, professor, como que a gente pode apresentar na Bíblia aí qual é o significado do Evangelho Eterno? Essa expressão encontra-se aqui, especialmente em Apocalipse 14, verso 6, que diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que é esse evangelho eterno? Primeiro, a palavra evangelho, no grego, significa boas notícias. E quais são essas boas notícias? A boa notícia, especialmente de João 3,16, que é um texto muito conhecido, né, por nós cristãos, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, o Evangelho eterno, ou a boa notícia eterna, é de que Jesus Cristo veio a este mundo salvar, morrer pelos pecadores e que hoje ele ressuscitou e se encontra no santuário celestial como nosso intercessor e juiz. Este é o Evangelho eterno, tá bom? Continue, meu irmão, estudando, aprendendo sobre essas boas notícias de salvação e lhe dou uma dica a mais. Quando você estudar Apocalipse 14, 6 a 12,
você vai ver que Deus, nos últimos dias, Ele quer levar o Evangelho eterno, só que, juntamente com esse Evangelho eterno, Deus tem 3 recados urgentes para a humanidade, que dizem respeito à fidelidade a Deus na adoração. Eu não vou me deter nisso agora, é um outro assunto, mas estude Apocalipse 14, 6 a 12, siga adiante, Deus vai abençoar os seus esforços. Muito bem, professor. É o que eu sempre digo aqui. Esse programa tem como objetivo principal motivar você e eu a estudarmos a palavra de Deus. O exemplo que o professor Leandro Quadro nos dá de saber textos um pouco aqui, um pouco ali, é que nos motiva a estudar e também, muitas vezes, querer ser como ele. E isso realmente, eu acho que é legal de nós compartilharmos aqui, professor, a sua maneira de estudar a palavra de Deus, e Deus te dá o conhecimento, te dá a sabedoria de você saber identificar os textos para responder as dúvidas, nada mais é do que uma motivação para a gente estudar a palavra de Deus. Amigo. E o programa Na Mira da Verdade tem esse objetivo. Além de nós estudarmos a palavra de Deus aqui juntos com vocês, mas motivá-lo a continuar estudando no seu momento individual, no seu culto individual ali, você com Deus, e assim você vai estar desenvolvendo cada vez mais o seu relacionamento com Deus, essa comunhão que todos nós precisamos ter com o nosso Criador. Então, obrigado por você fazer o nosso programa acontecer, continue estudando a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser cada dia mais feliz. Tem uma pergunta que chegou aqui no Facebook agora, quem mandou foi o Erickson Ivanovski, ele é de Curitiba. Erickson, sua pergunta está na mira, ele diz o seguinte: sou testemunho de Jeová e moro em Curitiba. Não creio na Trindade. Por esse motivo, tenho um questionamento sobre esta doutrina. Se a Trindade existe, porque a Bíblia menciona se a Trindade existe, por que a Bíblia menciona em João 4:23 que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai? Visto que a Trindade é um ensino central das religiões, por que não conseguimos entendê-la? Ou melhor, por que a Bíblia não a explica de modo convincente e claro? Deus, quando nos ensina, ele ensina bem. E quando a Bíblia é clara em dizer que Jesus é o Filho de Jeová, o Pai, é isso mesmo que ela quer dizer. Se fosse diferente, por que não consta que Jesus e Jeová são irmãos gêmeos? Ficaria mais claro entender que os dois são iguais. Por conseguinte, poderíamos entender a Trindade, mas ela é clara em estabelecer a hierarquia de existência entre duas pessoas. Em João 17:3, diz que significa vida eterna, temos conhecimento do Pai e de Jesus. É interessante notar que o Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, não aparece. E em 1 Timóteo 2, 3 e 4, diz que é da vontade de Deus que todos venham a ter um conhecimento exato da verdade. Me explique então, se não conseguimos entender essa doutrina, como iremos obter vida eterna? Dito isso, espero uma resposta, quando João 4:23, onde diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Professor, na sinceridade do nosso telespectador, ele não crê na doutrina da Trindade, afirma que realmente a doutrina da Trindade é difícil de compreender, mas o que você pode nos dizer aí com relação a esse questionamento? Primeiro, agradecer ao nosso irmão Testemunha de Jeová por assistir o nosso programa e enviar a sua pergunta. Quero lhe ajudar, meu irmão. Obviamente, eu não vou poder, nesse espaço, analisar todos os textos bíblicos que você mencionou, mas eu vou mencionar para você a essência e vou me colocar à tua disposição, tá, para lhe ajudar nisso. Primeiro ponto, quando você lê João 4, 23 e 24, aqui fala realmente que Cristo está dizendo que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas você não deveria pegar só esse texto. Se você ler, por exemplo, Hebreus, você vai perceber algo muito interessante, que o próprio Pai ordena que Jesus seja adorado. Então, você pegou um texto. Para nós entendermos um pouco esse assunto, que é um mistério, temos que pegar um conjunto de textos, né?
Então, olha que interessante. Hebreus, no capítulo 1, verso 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, falando de Cristo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Veja, meu querido irmão, se Jesus fosse menor que o Pai em essência, então o Pai levou os anjos a serem idólatras. Entende? Não se pode adorar uma criatura, adorar outra criatura. Um outro detalhe importante, mostrar um outro texto para você aqui. Mateus capítulo 8, verso 2. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Veja, Jesus foi adorado por este leproso e Jesus não o repreendeu. Isso aqui é significativo. Outro texto importante, João capítulo 20, verso 27. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Veja, Tomé chamou Jesus de Deus e Jesus não o repreendeu por isso. Se Jesus fosse uma criatura, o leproso seria um idólatra por adorar a Jesus, Tomé seria um idólatra por adorar a Jesus e os anjos seriam idólatras por adorarem a Jesus. Você tem que entender, querido irmão, que a hierarquia que existe na Trindade é apenas funcional, não essencial. Cada pessoa da divindade tem uma função específica e uma subordinação funcional em relação à outra no plano de salvação e na criação. Agora, na essência divina não existe essa diferença. Você tem que analisar uma coisa também muito importante. A doutrina da Trindade, ela está clara na Bíblia. Não a entendemos plenamente, mas ela está clara. E o fato de não a entendermos plenamente não significa que ela não é uma doutrina. Vou lhe dar um exemplo. Nós podemos entender a Deus plenamente? Não podemos. Deus está acima da nossa compreensão, ainda mais considerando seres humanos com a mente corrompida pelo pecado e que não conseguem usar aí nem 5% da capacidade cerebral, como é que vão compreender a Deus? Eu gosto de um pensamento que diz assim, para compreender um gênio, só outro gênio. Para compreender Deus, só outro Deus. Então não se assuste de você não compreender a divindade. Agora, aquilo que a divindade revela de si mesmo, no conjunto de textos bíblicos, é importante sim você acreditar, tá? Continue, meu irmão, acompanhando o programa. Deus considera muito a tua sinceridade, tá? Em outra ocasião, vou comentar com você o significado do termo Filho de Deus quando aplicado a Jesus. Não o farei agora por causa do tempo, mas tenha certeza, Deus vai continuar abençoando os seus esforços, tá? Continue estudando, porque Deus tem grandes coisas para você. Muito bem, professor. Nós temos ainda muitas perguntas chegando aqui para a gente por SMS. Para você participar, você pode mandar através do seu aparelho telefônico aí um torpedinho para a gente. O nosso número é 12 981 51 0101 ou pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Hoje nós abrimos o programa falando ali de Gênesis 6, falando dos nefilins, os filhos dos homens que se misturaram, os filhos dos deuses que se misturaram com as filhas dos homens. E veio uma pergunta aqui na continuação dessa. Olha só, quem mandou foi o Tiago Emanuel, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, me tire uma dúvida cabulosa. Deus se arrependeu de ter criado o homem? Em Gênesis 6:6, é dito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como entender, então, Números 23:19, onde Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa? Forte abraço
Tito e Leandro. Professor, nós temos 2 minutinhos aí. Essa pergunta eu acho que não é tão complicada. Não, como essa é que aqui é fica essa rápida. questão? Veja, a palavra arrependimento, a Bíblia apresenta palavras diferentes, querido telespectador e ouvinte, tanto no hebraico quanto no grego, né? Aqui a palavra arrependimento, em Gênesis 6, não tem o significado que nós pensamos que tem na nossa cultura, né? Ocidental. Eu não estou com essa tradução agora, mas vou trazer em outras ocasiões. A New King James Version traduziu bem direitinho isso aqui. A palavra arrependimento aqui significa um profundo pesar, né? Deus sentiu um profundo pesar por ter que destruir o homem que ele havia criado. Então, muitas vezes o tradutor ele não consegue expressar o que realmente o hebraico quer dizer, e às vezes não tem como realmente. Agora, a New King James conseguiu aproximar-se melhor do significado desse texto. Então, esse texto fala de um profundo pesar de Deus, né? Não fala de um arrependimento no sentido de mudança de conceitos. Então, não é uma contradição com Números 23, 19. Muito bem, professor. Ainda temos um minutinho, mas essa vai ficar para depois do intervalo, mas eu vou lançar aqui. Olha só quem escreve para a gente é o Arlécio de Jaguariúna. Estou aqui com a minha família acompanhando o programa e todos aqui têm a mesma pergunta. Um abraço a vocês que estão acompanhando o nosso programa e obrigado pela audiência. Eles dizem o seguinte, em 1 Pedro 4, versículo 6, diz que o evangelho foi pregado também aos mortos. Como assim? Se na Bíblia fala que quando morremos não ouvimos, não falamos, não sentimos nada? Me ajude aí, professor. A sua pergunta está na mira, mas daqui a pouquinho do intervalo você vai ter a resposta. Antes eu queria apresentar para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. É o presente que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. Essa revista, meus irmãos, é um curso bíblico. São 16 lições aqui no formato de revista que você pode ter aí na sua casa gratuitamente, estudando para estudar mais a Palavra de Deus. Peça agora mesmo entrando no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade ou ligando em horário comercial para a gente. Nosso número é 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Peça, é um presente para você. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, fazendo esse programa que você já conhece, Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. E é você quem pergunta. Aqui a gente só vai colocar o professor na mira e ele é que tem que responder. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí e por participar do programa. Professor, eu então fechei o bloco com essa pergunta do Arlécio e da família, que ele pergunta o seguinte, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, diz que o evangelho foi pregado também aos mortos. E ele pergunta, como assim? Se nós aprendemos que na Bíblia, quando morremos, não ouvimos, não falamos, não sentimos nada. Como é que fica essa questão, professor? Realmente a Bíblia é bem clara em dizer que não existe oportunidade de salvação depois da morte, né? Hebreus 3, 13 a 15, 2 Coríntios 6, verso 2, são textos que convidam o pecador a aceitar a salvação hoje, porque depois não tem mais como. Para entendermos 1 Pedro 4, 6, eu vou ler a partir do verso 5, e aí vai facilitar a conclusão para entendermos o que realmente Pedro quis dizer. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito, o Espírito Santo, segundo Deus. Então veja, o evangelho foi pregado a mortos, mas quando eles estavam vivos. Esse é o contexto do verso 5, que o verso 5 fala que as pessoas terão que prestar contas para aquele que vai julgar vivos e mortos. Deus vai julgar os mortos com base na aceitação que eles fizeram de Jesus em vida. Porque de acordo com Hebreus 3, 13 a 15, 2 Coríntios 6, 2, depois da morte não há chance de salvação, né? Então, se o juízo do verso 5, que se refere a vivos e mortos,
se refere aos mortos quando eles estavam vivos, né, as atitudes deles quando estavam vivos, é óbvio que o evangelho foi pregado para eles quando eles estavam vivos e não depois de mortos, né? Então, leiam o verso 5 juntamente com o verso 6 e o assunto ficará claro. Obrigado pela pergunta da querida família. Muito bem, professor. Aqui eu estou acompanhando o Twitter, o pessoal que tem seguido a gente, que participado do programa. Eu queria mandar um abraço à comunidade Paz e Vida de Recife, a sede estadual lá na presença, ou no nome do pastor Elianderson Castro. Pessoal da Paz e Vida sempre tem participado aqui do programa Na Mira da Verdade, tem elogiado o programa, tem mandado as suas dúvidas. Um abraço a você, pastor, e todos os membros da Igreja Paz e Vida em Recife, que tem acompanhado o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E aqui no Twitter, o Wellington, ele participa sempre com a gente e pergunta o seguinte: por que ainda existem tantos erros de tradução na Bíblia, professor? A Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos que esse livro realmente ele é um livro sagrado, mas a gente percebe que tem erros nele. Isso não tira a credibilidade? Por que tem tantos erros ainda na palavra de Deus, professor, de tradução? Na verdade, os erros de tradução, eles não interferem, né, na compreensão das verdades essenciais da Bíblia. E o erro sempre vai existir, amigo telespectador e ouvinte, porque enquanto o ser humano for imperfeito, ele vai errar, né? Então, nós não podemos esperar que o tradutor seja perfeito. O tradutor faz um trabalho minucioso, não leva menos de 10 anos para fazer uma tradução nova da Bíblia. Agora, o tradutor é um ser humano falho, tem os seus pressupostos religiosos e filosóficos, que muitas vezes interferem na tradução de um texto. E para nós resolvermos este problema não é difícil. Quando encontrarmos um texto mais truncado e difícil, se não soubermos os idiomas originais da Bíblia para pesquisarmos diretamente, vamos adquirir mais de uma versão bíblica, né? Então, por exemplo, se eu encontro um texto truncado, às vezes eu pego a NVI, Almeida Atualizada, Almeida Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica da Bíblia, New King James Version. Então tem muitas traduções que você pode ver o que há de melhor nelas, né? Então, faça isso, não se preocupe, porque aquilo que é importantíssimo para a nossa salvação está perfeitamente preservado nas Escrituras. Ok, muito bem, professor. Estou aqui acompanhando agora o nosso Facebook, muita gente participando, obrigado. Eu quero colocar aqui a pergunta do Carlos Vinícius de Lima. Sua pergunta está na mira. Ele fez mais de uma pergunta, mas eu vou colocar a segunda pergunta sua, meu irmão. E ele diz o seguinte: sou muito chegado na área da teologia sistemática. Tenho perguntas sobre a criação. A segunda pergunta dele é a seguinte: é referente a Deus criando de forma mediata ou imediata. Esse tipo de criação mediatista ou mediata poderia indicar, de acordo com alguns teólogos, uma evolução teísta? Sabemos que a evolução teísta é a ideia de que a evolução é um método empregado por Deus. Se essa visão estiver errada, como entender então os textos que indicam que Deus criou de modo imediato, ou seja, produz a terra e povoem os seus mares, ou seja, as coisas aconteceram instantaneamente? Como entender a criação de Deus mediatista, professor? Veja, também gosto, meu querido irmão, dessa área da teologia sistemática, né? E vou comentar com você a respeito. Primeiro, aceitar o evolucionismo teísta tem implicações muito sérias para a fé, e implicações negativas. Vou lhe dizer o porquê. Você sabe, de acordo com Gênesis capítulo 3, a morte surgiu a partir do pecado, né? Se Deus utilizou-se do processo evolutivo para criar, então Deus utilizou-se também do processo da seleção natural, em que o mais apto sobrevive e o mais fraco não. E aí nós teríamos que crer que a morte existiu antes do próprio pecado. Então não teria lógica alguma. Então, na verdade, a Bíblia não admite o evolucionismo teísta. É a tentativa
de harmonizar a macroevolução com a teologia não dá certo, se nós analisarmos as implicações. E muitos teólogos teístas, né, evolucionistas teístas, não creem na literalidade do Gênesis. Se nós não crermos na literalidade do Gênesis, não tem razão para existir religião. Por exemplo, se eu não creio na literalidade do Gênesis, e o Gênesis é simbólico, então o pecado no capítulo 3 é simbólico. Se o pecado é simbólico, por que eu preciso de Jesus? Não tem lógica a religião, entende? Então, na verdade, lógico, nós não sabemos, não conhecemos todas as leis físicas, químicas e matemáticas que Deus utilizou para fazer a criação. Agora, nós percebemos na Bíblia que pelo poder da sua palavra, Deus colocou em ação todas as leis que podemos imaginar e conhecer. E aqui no Salmo 33, 6 e 9, ele não admite a possibilidade de Deus ter criado, utilizado-se do processo evolucionista, né? O texto diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Lógico, isso que é poético, mas ele quer falar da o quê? Da instantaneidade, né? Verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, nesse texto, realmente, querido, não há lugar, né, para o evolucionismo teísta. E um outro texto aqui para finalizarmos aqui, ó, Romanos 4,17, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Veja, este é o poder de Deus. Ele tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem um poder assim que nós não podemos compreender, que ele se utiliza de todas as leis físicas, químicas, matemáticas para criar as coisas com o poder também da sua palavra. Então, a Bíblia ensina isso. Eu, particularmente, não vejo lógica na religião se Deus utilizou-se da morte para criar, sendo que a Bíblia ensina que a morte só passou a existir depois do pecado. Ok, professor, muito bom. As perguntas chegam aí, por isso que eu sempre falo, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e nós vamos colocar na mira e será respondida baseada na palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Eu queria nesse momento agora falar com as nossas crianças. Nós aqui do programa Na Mira da Verdade, juntamente com o canal NT Kids, da Novo Tempo aqui, um canal do YouTube, você que é jovenzinho, você que é criança, gosta aí de estar sempre ligado nos canais da internet, lá no YouTube você tem um novo canal NT Kids. E neste mês de férias, julho, nós fizemos programas especiais para você, criança, para você tirar suas dúvidas, para você fazer suas perguntas. O programa chama Na Mira Kids. Todos os sábados nós temos um programa novo no YouTube, é só você entrar lá, NT Kids, youtube.com/NT Kids, você vai entrar no canal do NT Kids e você vai ver lá o Na Mira Kids, professor Leandro Quadros respondendo as perguntas das crianças. Acesse lá, já tem o primeiro programa que foi neste sábado, mas sábado que vem, ou seja, você que está nos vendo essa reprise aqui, hoje, sábado, aí na reprise, você já tem um vídeo novo, você pode acompanhar aí e ver. 4 programas que nós fizemos para esse mês de férias, direcionadamente, ou dirigido para as crianças, feito especialmente para as nossas crianças, o NT Kids, Na Mira Kids. Acesse lá e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Professor, você saiu bem respondendo para as crianças, viu? Que bom, espero que tenha sido mais didático para elas, né? É isso mesmo, muito bem. Bom, a próxima pergunta chegou pelo SMS aqui, ela vem de lá de Camaquã, Bahia. Quem mandou foi o Johnny. E ele pergunta o seguinte: ao falar com Deus através da oração, devo orar somente a Deus Pai ou posso destinar minhas orações ou as minhas preces também a Jesus e o Espírito Santo? Como devo proceder? Eu quis colocar essa pergunta aqui, eu pesquei essa pergunta e achei interessante, professor, porque a Bíblia
pode nos dar uma orientação de como orar a Deus? Qual é a melhor maneira de falarmos com Deus? E a quem nós devemos dirigir as nossas preces? A Bíblia ela apresenta um padrão de oração, mas isso não significa que tenha que ser somente assim, né? Eu vou ler aqui, primeiramente, João capítulo 14, versos 13 e 14, que diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então aqui Jesus orienta pedir ao Pai em nome de Jesus. E em Mateus capítulo 6, quando lemos a oração modelo, Cristo orienta-nos a orarmos a Deus o Pai. Você pode ler aqui na oração modelo, dos versos 5 aqui até o 15. Existe um padrão de oração na Bíblia, mas isso não significa que você tenha que orar só para Deus o Pai ou só para Cristo. Não tem um porquê. Lógico que o Pai tem uma função específica no plano de salvação, Cristo tem outra e o Espírito outra. Mas, se a divindade encontra-se toda ela envolvida na oração, de acordo com Judas 1, 20 e 21, você pode, se quiser, orar ao Espírito Santo também. Eu, particularmente, já fiz orações muito sérias em relação a fases muito difíceis na minha vida. E quando eu orei ao Espírito Santo, eu fui atendido também. Então, obviamente, se eu tivesse cometido uma heresia, Deus não iria me atender, né? Então, o Espírito Santo é onisciente e onipresente como Deus o Pai e o Filho. Então, quando eu oro para uma pessoa da divindade, na verdade eu estou orando para as 3 pessoas da divindade. Eu não posso esconder nada de nenhuma das 3 pessoas. Tá, okay? Então, ore da forma como você se sentir à vontade na sua comunhão com Deus. O mais importante é que você tenha um relacionamento íntimo e de amizade com Deus. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Quem mandou foi a Maria de Cotia e ela pergunta o seguinte, a sua pergunta está na mira, Maria. Ela pergunta o seguinte: tenho depressão e em uma de minhas crises disse que odiava a Deus. Blasfemei contra o Espírito Santo? Professor, se nós falamos ou expressamos o nosso ódio a Deus, será que esse pecado não tem perdão? Antes de eu falar com esta irmã e ler um texto para ela, eu queria aproveitar a oportunidade, não perder a oportunidade, e recomendar alguns materiais que eu recebi aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, materiais muito importantes. Veja, eu recebi aqui uns materiais, primeiramente, da Unaspres, Centro Universitário Adventista. Há pouco falamos sobre evolucionismo teísta. Tem uma obra aqui intitulada Criação, Evolução e Teologia, uma introdução aos métodos científico e teológico, de Fernando Canali. Esta obra seria muito interessante para você que se interessa na questão criacionismo, teologia e evolucionismo, tá? Essa obra é da Unaspres e você pode adquirir, vai aparecer o endereço aí na sua tela, tá bom? Em horário comercial, ou você pode acessar o site unaspstore.com.br, vai aparecer aí para você. Então essa é uma obra interessante para você se aprofundar neste assunto. Uma outra obra também da Unaspres é esta aqui, ó. É a revista teológica Parousia, Perfeccionismo, Estudos sobre a Perfeição à Luz da Bíblia. Você já deve ter ouvido alguma heresia que diz que é possível o indivíduo viver sem pecar até Cristo voltar, né? Antes da glorificação, por sinal. Então, esse tipo de obra tem artigos sérios para refutar essa heresia, chamada perfeccionismo, tá bom? Então, esses materiais da Unaspres, você pode ver aí na tela o endereço, pode ligar em horário comercial, são materiais riquíssimos para o seu crescimento espiritual, para você estudar a Bíblia mesmo, a fundo. E o último material que eu vou indicar, não é da Unaspres, é da Casa Explicadora Brasileira, é este livro aqui, ó. Pelo Sangue do Cordeiro, uma vitória do remanescente, que é o restante do povo de Deus, na batalha final. Este livro do Vanderlei Dornelles, que é um grande estudioso da Bíblia, ele aborda aspectos gerais do livro do Apocalipse e ele mostra
que a centralidade do Apocalipse é Cristo, o plano de salvação, e que os conflitos que o povo de Deus viverá nos últimos dias, eles vão existir, mas o centro de tudo é Cristo, como seu libertador, como seu salvador. Então, você que gosta do Apocalipse e quer estudá-lo de uma forma bem embasada e cristocêntrica, este livro também vai ajudar você bastante, tá bom? cpb.com.br. Vamos para a pergunta da nossa irmã. Minha irmã, eu sei muito bem o que é sentir-se longe de Deus quando estás com depressão. Eu, quando já passei por crises depressivas, a sua neuroquímica está tão desequilibrada que o cérebro não deixa você sentir que Deus está perto. Então isso é resultado da doença, não é problema espiritual como alguns ignorantes têm dito. Então o que eu posso garantir para você? O Salmo 34, 18 é uma promessa e você tem que crer mais na promessa do que nos seus sentimentos. Os seus e os meus sentimentos são pecaminosos, vêm como resultado de uma doença. A Bíblia é perfeita, então temos que confrontar os sentimentos nossos com a Bíblia. E no Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se a Bíblia diz que Deus está perto de você, mesmo que você não o sinta, creia nisso, mesmo que você não sinta. Deus, obviamente, já lhe perdoou. E outro detalhe, minha irmã, vou te dar um conselho. Se você está tendo crises constantes, isso indica que o seu tratamento está errado. Tá? Óbvio que no tratamento nós não medimos o tratamento pela ausência do sintoma, mas é pelo espaçamento que existe entre um sintoma, uma crise e outra. Agora, se você está tendo isso constantemente, pode ser medicação errada, pode ser a psicoterapia que não está sendo eficaz, ou pode ser o seu estilo de vida que não está certo. Então, reavalie isso, porque você não pode ter crises com frequência. Muito bom, professor. Obrigado aí por mais essa resposta. E a próxima pergunta agora é do Facebook, a Jaqueline Avelar Mata. Ela pergunta o seguinte: boa noite, não sou da Igreja Adventista, mas tenho admiração pela forma como vocês explicam a Bíblia. E tenho aprendido muito. Tenho uma grande dúvida. Como é o verdadeiro jejum? Qual o jejum que agrada a Deus? Por favor, eu necessito dessa resposta. Desde já, obrigado. Obrigado a você por participar do programa, por fazer esse programa acontecer e colocar sinceramente as suas dúvidas para a gente, viu, minha irmã? Professor, qual é o verdadeiro jejum aceito por Deus? A gente sabe, a gente vê na história, a gente vê em Jesus. Jesus jejuou por muitos dias. Afinal de contas, o que agrada a Deus no jejum? Primeiro, o que agrada a Deus é o propósito correto em jejuar, né? Então, o que acontece? O jejum, que é uma abstinência por um tempo determinado de alimentos, ele tem propósito tanto de saúde quanto espiritual, né? Propósito espiritual, obviamente, é você demonstrar a Deus que você está focado realmente naquilo que você precisa e você quer. Então, você deixa até a comida por um tempo para demonstrar a Deus que você quer realmente ficar focado naquilo. Ao mesmo tempo, teu sistema digestivo repousa, o teu cérebro não tem que trabalhar no sistema digestivo, né, no processo digestório, e aí automaticamente a mente está mais limpa, mais apta, mais tranquila para se comunicar com Deus por meio da oração. O jejum é muito eficaz quando você faz com o propósito correto. Tem pessoas que fazem com o propósito errado. Vou fazer um jejum para Deus para ver se eu consigo isso ou aquilo. Não, não é bem assim, né? O propósito principal do jejum é um relacionamento com Deus. E aí, obviamente, você pode pedir para Deus alguma coisa. Você não pode pensar que o jejum é uma forma de comprar a Deus, né? Deus vai olhar assim, pobrezinho, né? Ele está sem comer, então eu vou dar isso para ele. Não pode pensar isso. É uma atividade espiritual. Agora, para Deus, mesmo que esse jejum seja importante e recomendável, nós deveríamos fazer esse jejum, para Deus, o principal jejum é o de Isaías capítulo 58. Lógico, um jejum não exclui o outro, mas Deus tem um jejum que é principal, né? E vamos ver aqui
Isaías 58. Eu não vou ler todos os versos, mas recomendo que todo telespectador e ouvinte, como tarefa de casa, leia Isaías 58. Você vai perceber que verdades fundamentais tem nesse texto aqui. E aí, em Isaías 58, verso 3 diz assim, em 3 em diante. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz do alto. Ele já jejuava para o propósito egoísta. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Agora vem o jejum que Deus mais quer. Ó. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. O jejum para Deus é aquele em que nós nos abstemos do egoísmo. Esse é o jejum principal. Nos abstemos do egoísmo, ajudamos os pobres, aos necessitados, as pessoas que estão encarceradas. Esse é o jejum principal. Né? Abster-se do egoísmo, parar de pensar só no próprio eu. Ok, professor, muito bem. Nós temos ainda 1 minutinho e meio, infelizmente não vai ter como... Eu acho que dá para colocar essa pergunta aqui, acho que você consegue responder rapidamente. A pergunta do Edson Moraes é o seguinte: o sudário de Turim tem base bíblica? O Santo Sudário, professor, tão conhecido aí, isso tem alguma base bíblica? Que aquele pano realmente por cima de Jesus ficou marcado ali, o Santo Sudário? Não, não tem nada na Bíblia a respeito. Os arqueólogos não têm também uma opinião definida, né? Então, é muito difícil, eu particularmente não creio nisso, até porque Jesus ressuscitou, né? Então, se Jesus ressuscitou, é difícil imaginarmos que tenha sobrado algum pano dele com sangue. Agora, nós respeitamos aqueles que estudam o assunto, mas como não é um assunto bíblico, preferimos não nos aventurarmos naquilo que a Bíblia não revela. Ok, professor. Muito bem, nós terminamos aí o nosso programa mais uma vez. Quero agradecer a você aí por responder as dúvidas que nós colocamos aqui na mira. Obrigado aí por você nos ajudar a estudar a Palavra de Deus. É sempre uma satisfação, amigo. Deus te guarde, Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se que neste programa, sempre que você sintonizar e tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.